amigos, sejam bem-vindos ao canal AFerre 2010. Eu sou Alexandre Ferri e hoje vamos encerrar o nosso curso de redes. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações de vídeos que eu publicar no futuro. Quando eu comecei a montar redes sem fio na minha casa, eu tinha a ideia fixa que todos os roteadores que estivessem configurados como repetidores ou access point deveriam ser configurados com o mesmo nome de rede e senha, pois assim eu configuraria uma única vez o meu celular e em qualquer lugar da minha residência o acesso seria disponibilizado com a melhor qualidade de sinal disponível com aquele roteador que estivesse mais próximo de onde eu estivesse. Porém, com pouco tempo de uso, eu percebi que isso não funcionava da forma como eu esperava. Com o tempo, eu entendi que uma vez conectado o celular em um roteador, o mesmo fica conectado neste roteador até o momento em que o sinal fica fraco o suficiente para perder a conexão. E somente nesta hora ele poderia se conectar com um roteador com um sinal mais forte. Esse é justamente o problema que me força a criar redes Wi-Fi com nomes diferentes para ter certeza em qual roteador eu estou conectado e selecionar em qual eu gostaria de me conectar no momento que estivesse em outro local da minha residência. Veja, por exemplo, a situação que me deparei com esta televisão quando tinha todos os roteadores Wi-Fi com o mesmo nome de rede. Eu estava assistindo filme do YouTube nela, em alta definição, e percebia que estavam havendo muitos travamentos. Notei que, embora o meu roteador estivesse muito próximo dela, a intensidade de sinal Wi-Fi era baixa para um roteador que estava logo abaixo do aparelho de TV. Desconectava da rede Wi-Fi, conectava novamente e o sinal continuava baixo. Foi nesta hora que percebi que a TV não estava se conectando no roteador da sala, mas no roteador que estava no andar superior trabalhando como access point. Eu tive que desligar este roteador da tomada para conseguir fazer a TV se conectar no roteador da sala e não mais no roteador do quarto. E isso tudo aconteceu assim porque eu estava usando o mesmo nome de rede Wi-Fi e por este motivo eu acabava perdendo o controle das redes Wi-Fi que eu gostaria que o dispositivo se conectasse. Vamos fazer uma demonstração agora, onde estou na minha garagem e conectado na rede DRL4 do roteador que fica no quartinho da garagem onde tenho minha oficina. Agora vou começar a andar pela minha casa e observem como a rede continua conectada no mesmo roteador, mesmo com um roteador com intensidade mais forte por estar bem mais próximo. Agora, eu vou fazer outro teste, desativando as redes Wi-Fi e reativando para vermos qual rede o celular vai se conectar. E não fiquem surpresos se ele se conectar com uma rede de sinal mais fraco, tendo também uma rede conhecida com sinal bem mais intenso. Então, notamos que o preço de usarmos o mesmo nome de rede Wi-Fi para repetidores ou access point é muito mais desvantajoso pela falta de controle em qual roteador estaremos conectados, em comparação com aquilo que ganhamos pela facilidade de uso. Este é o motivo que me fez repensar o uso de diversos roteadores com o mesmo nome de rede, Wi-Fi e senha. Pessoal, isso não significa que será sempre assim. Pode ser que no futuro próximo se crie uma nova forma mais inteligente neste controle de redes que o dispositivo vai se conectar. Mas é surpreendente que algumas coisas ainda não tenham melhorado. Por este motivo, deixo aqui registrado a minha experiência e a dica de usarmos nomes diferentes nas redes Wi-Fi. Já no caso das senhas, eu utilizo sempre a mesma senha, para uma questão de facilidade na memorização. Outra dica que gostaria de passar para vocês é como saber o endereço IP da nossa rede doméstica na internet. Veja, o endereço IP da nossa casa é aquilo que vimos nas aulas anteriores. Mas a nossa rede doméstica está em comunicação com uma rede de internet, através de um modem conectado no nosso roteador, configurado como gateway. Então, deve existir um endereço IP que identifica a nossa rede doméstica na internet. E este endereço nos é dado pelo provedor de acesso à internet que contratamos. Veja, um provedor de internet recebe uma gama de endereços IP
de internet para serem distribuídos com os seus clientes. E o provedor sabe que alguns clientes desligam o modem em determinados momentos, permitindo que um determinado endereço IP possa ser utilizado por outros clientes enquanto você não estiver usando a internet. E por este motivo, a sua rede doméstica pode receber endereços IP diferentes, fazendo um verdadeiro rodízio de endereços para aqueles que não usam a rede por um determinado momento. Isso permite que uma empresa consiga ter até mais clientes que endereços IP disponíveis. Dependendo da quantidade de endereços e clientes, não é difícil imaginar que sempre haverá um cliente desconectado, liberando um endereço para um cliente conectado na internet. O fato final é que o provedor é obrigado a lhe fornecer um endereço IP no momento que você precisar usar a internet. E quem vai configurar este endereço é o seu provedor de acesso. Como esta configuração ocorre fora do domínio da nossa residência, este endereço IP não é obtido pelos nossos equipamentos ou por simples comandos. Um site externo tem muito mais facilidade de revelar este endereço IP no momento que enviarmos uma requisição para o servidor deste site. E por isso, fica muito mais fácil identificar qual é o endereço IP atribuído na nossa rede por sites externos como o site meuip.com.br. E para que eu precisaria conhecer o meu endereço IP? Caso você crie em sua casa um serviço ou um site que possa ser acessado pela internet, este será o endereço IP que um computador conectado na internet em qualquer lugar do mundo precisará usar para chegar na sua rede e poder acessar o servidor deste serviço que está funcionando dentro da sua casa. Imagine, por exemplo, que você coloca um sistema de câmeras de monitoramento na sua residência e deseja acessar as imagens destas câmeras pela internet. Este é só um pequeno exemplo da necessidade que podemos ter de descobrir o nosso número IP da internet. Hoje, existem câmeras IP que acessam servidores na internet e facilitam esta configuração, e tudo ocorre de forma tranquila, sem você esquentar a cabeça com isso. Mas eu sei que o preço também desta facilidade pode permitir que pessoas que fabricaram estas câmeras possam estar neste exato momento acessando as câmeras de nossas residências, sem a nossa permissão. E neste exato momento a China pode estar acompanhando a vida diária de milhares de brasileiros com acesso em vídeo e áudio. Isso é o preço que as pessoas podem pagar pela comodidade de usar toda esta tecnologia sem um conhecimento profundo. Mas este assunto nos leva para outro caminho muito distante da finalização do nosso curso. E queria registrar mesmo apenas um exemplo da necessidade de conhecermos o nosso endereço IP na internet. Como foi dito, o endereço IP que identifica a nossa rede doméstica é variável, administrado pelo provedor de acesso à internet e, portanto, foge do nosso controle. E isso pode dificultar muito quando desejarmos montar um serviço ou um site para ser usado na internet e o nosso servidor ficaria alocado em nossa casa. Você pode até pensar que poderia usar o endereço informado no site meuip.com.br e por algum tempo se poderia acessar o servidor. Mas depois de algum tempo, o nosso endereço IP vai mudar e assim perderíamos o acesso novamente, necessitando que alguém entrasse no site meuip.com.br aqui da nossa residência e nos informasse o novo endereço. E bem, isso não iria funcionar de uma forma muito fácil e prática. Então, quais saídas eu poderia encontrar para ter algum servidor caseiro na minha casa? Você poderia contratar um endereço IP fixo para a internet. E o endereço IP recebido para identificar a sua rede doméstica seria o mesmo até o momento que você encerrasse o contrato com o seu provedor de internet. Isso permitiria, inclusive, que você pudesse cadastrar até um domínio de internet, como lardocilar.com.br, e acessar a sua rede doméstica com essa facilidade, pois o DNS iria conseguir transformar este endereço lardocilar.com.br no endereço IP fixo que você contratou. Olha que legal seria isso, né? Mas vou te adiantar que isso custa bem caro e dependendo do seu objetivo, como por exemplo, acessar as câmeras da sua casa, ficaria completamente inviável. Então, qual poderia ser a solução?
Eu vou deixar aqui um simples caminho das pedras para você pesquisar. Lembre-se que o nosso curso é Rede Doméstica para Leigos, e isso começa a avançar para outro nível de curso. Portanto, vou acender apenas uma pequena lâmpada que pode lhe ajudar muito no futuro. Existe uma opção no roteador que permite armazenar o endereço IP atual da nossa rede doméstica na internet de maneira automática. Entrando no roteador configurado como Gateway, na guia Avançado em Rede e na opção DNS Dinâmico, podemos configurar este roteador para que acesse um provedor de serviço atualmente gratuito como o NoIP ou DYDNS. Outros roteadores podem acessar outros servidores deste serviço, então não são estes os únicos, dependendo da marca e modelo. E no futuro, a atualização de firmware pode também mudar isto. Mas, usando este roteador como um exemplo, eu posso escolher se desejo criar uma conta em uma destas duas opções. NoIP me direciona para o site noip.com e DYDNS para o endereço dyn.com. Basicamente, em qualquer uma destas opções, eu vou criar lá uma conta com usuário e senha e repasso os dados de acesso desta conta nos respectivos campos de configuração do roteador, como usuário, senha e domínio cadastrados e informados pelo site. E ainda determino um intervalo de tempo para o roteador acessar este servidor e informar o endereço do meu IP de internet atual. Por exemplo, a cada 1 hora, o roteador acessa o servidor DYDNS e informa o meu endereço de IP pelo simples fato de enviar uma requisição de acesso. Com o site atualizado, basta, em qualquer lugar do mundo, acessar o site DYDNS ou NoIP e estaremos conseguindo o endereço IP da nossa rede doméstica automaticamente, permitindo assim acessar um computador que esteja configurado para responder requisições da internet. Isso pode ser, inclusive, configurado internamente em aplicativos ou em comandos de programação, simplificando até o ponto de se abrir o programa de monitoramento de câmeras e acessar as câmeras da sua casa da mesma forma como se você tivesse um endereço IP fixo, só que sem ter que pagar tão caro por isso. Assim, acendo agora para muitos a lâmpada da curiosidade para que vocês entendam que o aprendizado nunca termina. Eu fico muito contente em entender que muitos que iniciaram este curso nem imaginariam estar compreendendo estes termos que estou fazendo referência nesta última aula. O fato de saber que pude fazer a diferença no conhecimento de algumas pessoas no decorrer deste curso, onde agora menciono, por exemplo, Gateway, e estas pessoas compreendem o significado disso, é o maior pagamento que posso receber em nível espiritual, como professor, pelo simples fato de ter conseguido passar um conhecimento e fazer a diferença em sua vida. Quando fazemos o bem para o próximo de forma gratuita, geramos uma energia muito boa que nos faz crescer espiritualmente. E, portanto, também agradeço a sua companhia aqui no decorrer deste curso. Peço novamente desculpas pela minha ausência na sequência das aulas em alguns meses, mas durante este tempo jamais esqueci do meu compromisso em finalizar este curso. Espero ter ajudado você de forma bastante produtiva e não se esqueça de estar inscrito neste canal e ativado o sininho para estar acompanhando todos os vídeos que estarei publicando no futuro. E nos ajude a crescer também deixando o seu like nos vídeos do canal, para que eu ganhe uma visualização maior na comunidade do YouTube. Espero vê-los em breve em novos vídeos como um projeto que fiz com o uso do Arduino, assim que terminar de me organizar para estas novas aulas. Um forte abraço em todos e nos veremos em breve.